neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A luta continua. Irmãos João Luiz e Ângela cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo, verdadeiro. Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glória ao Senhor e derrota ao inimigo. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria, a tristeza invade a alma e não amanhece o dia, e parece não ter jeito essa dor dentro do peito. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. É que a gente não se rende, não se entrega, não se vende. Mesmo a vida sendo dura, no momento de amargura, Deus eu canto aleluia. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua.
aleluia, porque a luta continua, aleluia, porque a luta continua. Cristo tem ressuscitado e paga o preço para a nossa redenção. Ouvintes, nós só poderíamos ter convicção e revelação da nossa salvação, da nossa redenção, se de fato Cristo pagou o preço por isto e ressuscitou, o que de fato aconteceu. A revelação tem um preço incomensurável. É o preço da salvação. O arrebatamento tem o preço da salvação. Se não for ao Calvário, se não passar pelo Calvário, ninguém pode ser arrebatado. Agora, quando o profeta de Deus pregou esta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele não estava tentando introduzir esse mistério no seu corpo, ou seja, na igreja noiva. Ele está simplesmente mostrando para ela o que ela é, o que ela tem. Então, conclui-se através dessa mensagem o seguinte: quando a igreja noiva souber o que ela é, então ela irá no rapto. Antes disto, ela sabe quem é Lúcifer. Antes disto, ela sabe quem é Jesus Cristo, para saber quem ela é. São Martim teve uma intimidade muito grande com Jesus, como profeta de Deus nesta era. Ele conhecia bem a Jesus. E Satanás, Lúcifer, tentou convencer a São Martim a adorá-lo. E de que forma ele fez? Ele apareceu como um anjo de luz, coroado, pedindo adoração, dizendo: eu sou Jesus, me adore. Jesus nunca pediu ninguém para adorá-lo, que afinal de contas ele não é ídolo. Os idólatras é que gostam de adorar através da idolatria, adorarem ídolos. Mas, na verdade, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Mas é completamente diferente da adoração que Lúcifer quer, exige e busca. Portanto, São Martim, conhecendo a Jesus, naquela hora, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo que estava nele, não deixou que ele adorasse a Lúcifer. Isso é um segredo tremendo. Quanta gente está adorando a Lúcifer, dizendo que está adorando a Deus. Isto por causa da luz, por causa da beleza, por causa da apresentação, da aparência. Mas ele deixa sempre uma coisinha.
e o Espírito Santo diz: Martim, Jesus ainda não está coroado. Ali foi o suficiente para ele mandar um anjo lindíssimo, formoso, glorioso, sair de sua frente, tratando-o pelo nome, Satanás. Agora nós temos a resposta para Satanás, diz o profeta. Começa aí, que você, sendo revelado, conhecendo a Jesus, você responde para Satanás: não são 3 pessoas, Satanás. Não. Você responde para Satanás: Elias tem vindo, porque está escrito que ele virá, ou que ele viria e restauraria todas as coisas. Você tem a resposta. A revelação dos 7 selos é do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que é o mesmo mensageiro. Você tem a resposta. Que estes 7 selos foram revelados. Sem isto, você pode conhecer quem é Lúcifer, pode conhecer quem é Jesus, mas nunca conhece quem é você. Quando não conhecemos a nós mesmos, é que damos lugar à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Tudo isto opera através de um espírito. E, no fundo, se tratando do espiritual, ele é um espírito religioso. E que você tira todas as demais coisas, a ponto de se tornar um homem e uma mulher de qualidade. Um mancebo de qualidade. Um rico, um laodiceano. Sem saber que ele ficou lá, dentro de você. Agora sim. Cristo é o mistério de Deus revelado, mostra realmente que, uma vez esse mistério estando no crente, não cabe nenhuma fagulha de Lúcifer nele. Não cabe nenhum raiozinho de luz do Lúcifer, anjo de luz. A sua luz não penetra. A luz de Lúcifer é como a solda elétrica. Você bem conhece, qualquer pessoa já viu alguém soldando com solda elétrica. Tem que proteger seus olhos. E quem está ali sem a proteção tem que virar o rosto. Aquilo queima a vista. O soldador que solda sem aquilo vai terminar muito mal. Ele tem que ter aquela máscara para proteger os seus olhos. Sabe de uma coisa? Mulher é solda elétrica.
é solda elétrica. Igreja é solda elétrica. Educação é solda elétrica. Tecnologia é solda elétrica. Tudo que você opera através de intelecto, de teoria, de manufaturação intelectual é solda elétrica, é luz de Lúcifer. Agora, como você vai passar por isso aí sem queimar seus olhos? Pois bem, você tem um grande protetor. Para lidar com isto, o profeta diz, então, a estas alturas, eu estava tirando benefício até mesmo dentro de uma casa de macumbaria. De fato, macumbaria, feitiçaria, espiritismo, de fato. Porque com o falso carismático, o falso bíblico, existe o falso feiticeiro e existe o verdadeiro. E ali dentro, não levado para um exibicionismo, ele pôde ver um casaco flutuando, o lápis escrevendo, e então ele expulsou aquilo quando a mesa flutuava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo continuou. Mas quando ele disse, eu acabo com isso em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo caiu. A feitiçaria caiu por terra. Então veja o quanto o natural fala do espiritual. Quando você souber que tem que olhar, tem que ver, mas através daquela ultravioleta do Espírito Santo, Daniel tinha que ver aquilo lá dentro. Sadraque, Mesaque, Abednego tinham que ver aquilo lá dentro. José, lá no Egito, tinha que ver aquilo lá dentro. Mas eles não se queimaram. Não ficaram cegos. E Paulo disse, é necessário que saiais do mundo, então. 1 Coríntios, capítulo 5. Agora sim, você está compreendendo melhor, claramente, nitidamente, o que significa viver nesta dimensão como eleito, como um portador do mistério de Deus revelado. Isto porque a liderança, quando fala-se de liderança, você lembra de cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E o corpo, a liderança e o corpo, a cabeça e o corpo, tem se tornado uma unidade. É uma liderança espiritual, tanto de um lado como do outro, que está levando à plenitude dos tempos dos gentios. É liderança total, absoluta do reino de Lúcifer ante as massas humanas. E a liderança total e absoluta do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo,
que tem levado a igreja a se tornar uma apenas em toda a terra. Não tem eleito contra eleito. Não existe um grupo aqui pensando uma coisa e ali outro dizendo ser a noiva pensando outra, sustentando e difamando e falando. Não existe isto. Quando esse mistério tem operado de fato, pense nisso. Esse grupo eleito da verdadeira noiva se torna um. Um em todas as partes e em todos os sentidos. Caleb e Josué eram um. Eles eram um com Moisés. Tanto que Moisés podia sair de cena como saiu. Que ele continuou. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. O Espírito Santo e Jesus, ora, se trata apenas de um. Por isso que quando Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, saiu de cena, ressuscitou, ele continuou a obra, porque ele houvera dito: vou e venho para vós, estarei convosco. O Espírito de verdade que não pode me conhecer, o mundo não pode conhecer, não pode aceitar, mas que habita convosco, estará em vós. Se torna um. A igreja se torna uma apenas. Nesse monte de fagulhas, de pedaços daqui, isso é coxa de retalho. Mas o manto não é rasgado. Esse é o grande mistério de Cristo na igreja. Esse é o grande mistério de Cristo em você. Então, tanto faz estar no Brasil quanto no Japão, na América do Norte, na África, seja onde for. Essa igreja noiva, de fato, fala a mesma linguagem, pensa da mesma forma porque tem a mesma liderança, tem a mesma cabeça. Isso encerra uma série, selando, e aí então a igreja vê o que ela é. E assim virá o rapto, o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé